Bom, pessoal, esse vídeo foi uma solicitação do Daniel Negri, só que na verdade eu acho que foi uma trollagem dupla dele em relação a mim. E por que uma trollagem dupla? Em primeiro lugar, porque ele, sendo um caçador ativo, veterinário e ainda trabalhando na indústria de carne, ele faria esse vídeo com muito mais propriedade que eu. E esse vídeo é sobre o quê? Sobre facas de caça, tá? São as hunting knives, né? Ou hunters. E o outro motivo, o segundo motivo da trollagem dupla, é que esse é um tema que tem tantas variáveis e que praticamente não tem o errado nessa história. Dá para se usar quase tudo quanto é lâmina como lâmina de caça. Aí alguém está pensando, Cabral, você ficou doido. Eu falei, não, gente. Eu não estou aqui para falar o que é certo ou errado. Eu estou aqui para falar sobre lâminas de caça que funcionam para mim, tá? Ou seja, que eu me sinto confortável em usar. Se vocês olharem vídeos no YouTube, vocês vão ver que é usado de um tudo. Desde lâminas de bisturi até facões, né? E o que é certo e o que é errado? Não tem certo e errado. Tem o que a pessoa mais se adapta ou o que ela tem à mão, tá? Então eu vou falar no meu ponto de vista, sobre o meu ponto de vista, o que eu considero as melhores lâminas para caça, tá? Não significa que essas que estão aqui são as melhores. São as melhores que eu tenho, tá? E uma coisa, eu não vou falar sobre as chamadas facas de arremate. Talvez os exemplos mais conhecidos sejam as javalizeiras. Cabral, por que você não vai falar das facas de arremate? Porque eu considero, não quer dizer que seja, mas eu considero ferramentas altamente ineficientes para o que elas teoricamente se destinam. Se você está caçando um animal com a arma principal e esse animal não morreu ao ser alvejado por essa arma principal, em tese você usaria essa faca de arremate para, como o próprio nome já indica, finalizar o animal. Então vamos tomar o exemplo de javali. O sujeito deu um tiro, ou uma flechada, ou uma estilingada, porque sim, até estilingue pode ser usado, na cabeça e acha que incapacitou realmente o animal. Às vezes o tiro não foi bem colocado, resvalou no osso e desviou e tal, e o animal está só desmaiado momentaneamente. Agora imagine você chegando com uma faca de arremate, que tudo bem, pode ter 10 polegadas, 12, 15 polegadas de comprimento de lâmina, mas de qualquer forma você vai ter que chegar perto do javali. Você vai ter que se dobrar ou se agachar, porque mesmo sendo uma faca grande, para você seccionar jugular e carótida, ou plexo braquiocefálico, ou perfurar coração e pulmão, você vai ter que se abaixar. Já pensou se esse animal acorda e normalmente o ataque de um javali é nas pernas, mas na posição que você vai ter, ele vai poder atingir sua coxa, seu ventre e até seu rosto. Então, para mim, faca de arremate é um troço extremamente ineficiente. Para mim, a ferramenta ideal para isso seria a zagaia. O que é uma zagaia? É algo parecido com uma lança. Já vi muita gente usar lança e falar que é zagaia. A zagaia obrigatoriamente tem uma cruzeta na base da lâmina, tá? Ou seja, é uma lâmina em formato de spear point, né? Mas seria mais como uma adaga, que tem fio dos dois lados e uma cruzeta de 10 a 15 centímetros na base da lâmina. Para que essa cruzeta? Para evitar da zagaia trespassar completamente o animal, tá? E com isso você tem um controle do animal. Você penetra esse animal com essa lâmina de 20 centímetros, pelo menos, e a cruzeta para ali na pele do animal e você pode controlar o animal. Você pode segurar e virar o animal para o lado que você quiser. O exemplo mais clássico disso são de caboclos na Amazônia, quando tem que caçar uma onça, às vezes uma onça velha que está matando animais de um vilarejo, ameaçando crianças, pessoas e tal. Por ser um animal velho sem capacidade de predar catetos e outros animais normais de predação da onça,
eles saem para caçar e normalmente quando encurralam a onça, ou ela está numa toca ou numa árvore. A zagaia, por exemplo, no caso da onça avançar sem o pessoal ter chance de atirar ou usar qualquer outra arma nela, o sujeito pode posicionar a zagaia de modo que se a onça saltar nele, ela vai ser empalada pela lâmina principal da zagaia, mas para na cruzeta. E o que isso faz diferença? Faz muita. Se fosse uma lança comum, ela pode simplesmente trespassar o corpo da onça e a onça ainda cair em cima do caçador, se debatendo, arranhando e mordendo o sujeito antes dela morrer. Ela pode estar até ferida de morte, a lança pode ter traspassado o coração, mas ela não morre imediatamente. Tá? Já a zagaia vai evitar que a lâmina trespasse completamente o animal e normalmente o zagaieiro pode virar o animal para a lateral e ficar segurando. É por isso que eu considero a zagaia a ferramenta ideal para arremate. Mas então vamos lá, vamos falar sobre as lâminas de caça. Como eu já falei, no YouTube vocês vão ver de um tudo, usa-se de tudo, tá? Lâminas grandes, vocês estão vendo, a maioria das lâminas aqui são menores, tá? E eu não considero lâmina grande, pelo menos não para mim, uma lâmina ideal para caça, porque é complicado você ficar manuseando uma lâmina grande numa carcaça. Você oferece risco para você mesmo e para a carcaça. Você pode perfurar intestino, você pode cortar o couro, você fica sem posição para efetuar uma série de trabalhos, tá? E outra coisa, lâmina de caça, gente, apesar do que o nome indica, elas normalmente não são usadas só na presa, tá? Às vezes você, por exemplo, para fazer uma espera, para você fixar uma cadeira, ou para você fixar um tablado, ou para você fixar um palanque, você tem que fazer entalhes no tronco para ajudar a fixar os cabos, ou cortar galhos e tal. Então, ninguém sai levando uma coleção de facas para uma caçada, porque isso significa adicionar peso. No Brasil, por exemplo, eu vou me ater somente à caça de animais exóticos, que é o que seria legal. Javali é um animal invasor, o porco selvagem, né, que no nosso caso seria o cateto e a queixada, são animais da fauna, então é proibida a caça. Mas se você tem o caso do porco doméstico que foge e vira selvagem, no Pantanal você tem o porco monteiro, que é exemplo disso, o porco marruá, tal, e outros animais como o pombo, o correio, que vira praga nas cidades e tal, e invade até o interior. Esses animais é liberado a caça, porque são exóticos, são invasivos e são problemáticos, tá? Mas a campo você não pode se dar o luxo de levar muitas facas. Você vai ter uma, no máximo duas facas. Sendo que aqui no Brasil, por exemplo, é muito comum o nosso homem do interior, quer seja ele caçador ou não, mas se ele vai caçar alguma coisa para subsistência, o que é permitido e tal, ele normalmente tem um facão e um canivetinho, uma lâmina menor, que normalmente é uma peixeirinha tramontina, alguma coisa desse tipo. Cabral, isso é lâmina de caça? Para esse sujeito gente. E eu não estou aqui para falar que está errado, não, né? Mas vamos lá. Eu sei que está parecendo um pouco confuso, mas é que o assunto realmente é complicado. Digamos que você abateu um animal, vamos usar o exemplo brasileiro, um porco, né, um javali. E ele está perto da sede da fazenda, você teve condição de levar para lá para trabalhar esse animal no terreiro, ou numa varanda, ou numa saleta de abate. Essas facas aqui são facas ideais para você trabalhar um animal, mas não são facas muito ideais para você levar a campo, porque são um pouco maiores, as lâminas são mais finas, são muito especializadas. Por exemplo, essa Victorinox que eu ganhei é excelente para você trabalhar a carne, serve também para corear. Não é a ideal, mas funciona bem no coreamento. Essa lâminazinha aqui é fantástica para carne, tá? 1,5 milímetro de espessura, aço 1095, 62 de dureza, bem rígida, para trabalhar a carne, e dá para trabalhar o couro também, com um pouco de boa vontade. Não é o ideal. Aqui uma lâmina de corear por excelência, tá? Essa aqui
é dedicada para esfola. No mundo inteiro, todos os frigoríficos usam essa lâmina para esfola. Tá? Dá para trabalhar carne? Também dá para trabalhar, mas aí já não é muito a praia dela. Tá? Essa miudinha aqui, ó, Cabral, mas isso é muito miúdo. Não, olha, para ter um animal de 500 quilos, não, funciona muito bem. Dá para se fazer a esfola pela barriguinha que ela tem, e a pontinha dela e o tamanho de lâmina dá muito bem para você trabalhar a carne. Ah, Cabral, mas é muito curta. Por exemplo, um contrafilé de um boi erado dá o dobro do comprimento dessa lâmina. Quem disse que você tem que removê-lo junto à coluna vertebral num corte só? Você pode fazer o corte em camadas, tá? E, por exemplo, para você fazer a visceração do animal, ela é mais do que perfeita. Mas isso aqui seria em condições ideais de trabalho, gente. A campo, normalmente, o que se vê é isso aqui, tá? Essa aqui, por exemplo, para mim, ela já está um pouco grande demais. Tanto é que o nome dela, Big Rock Camp Knife, é uma faca de campo, tá? Não é para caça, mas já cansei de ver gente usando em vídeo de YouTube essa faca para caça. Tá, tudo bem e tal. Essas outras aqui, por exemplo, essa Rack Knife. Ah, Cabral, isso não é lâmina de caça. E você falou que não gosta de Scandi. Não gosto. Mas para cortar carne, Scandi não faz muita diferença, ele corta bem. Essa barriguinha dela faz ela muito funcional para fazer a esfola. A ponta e a largura da lâmina já permite ela trabalhar a carne, então funciona bem. Esse tipo aqui, clássico de caça, gente. Acho que foi o Randall o primeiro a desenhá-la assim. A Puma popularizou um desenho semelhante. A Buck tem um desenho semelhante. Buck 119, sei lá os números. Mas é um formato clássico de caça, uma clip point e tal. E essa aqui é uma Amazonas da Tramontina da década de 80 ainda. Aço 420, provavelmente com 0,33 de carbono, 55 de dureza, é o famoso tratamento geloforte da Tramontina, tá? Cabo emborrachado, borracha tipo Kraton. Para mim não é uma faca excelente de caça, é uma faca excelente para pesca. Por quê? Porque ela é um pouquinho grande demais para o meu gosto, tá? Aqui outro formato clássico de caça, uma Buck, cópia de uma Buck, né? Clip point e tal. Aqui o tamanho já fica um pouco mais dentro do que eu gostaria de usar numa lâmina de caça. Design também extremamente clássico. Aqui uma que eu tenho em D2, artesanal, eu mesmo fiz essa empunhadura em G10, muito confortável. Só que para mim ela é um pouco larga demais, dificulta trabalhar com a carne. Mas para fazer o coreamento ela vai muito bem e tal. O tamanho para mim também já está ficando bom já. Aqui uma outra artesanal em D2, empunhadura em madeira, goiabeira, eu mesmo fiz e tal. Eu fiz também a geometria dela. Muito boa para trabalhar carne, funciona para corear também. Para quem está mais antenado, vai ver que ela é muito semelhante às Bark Rivers, né? Tem um sujeito que o pessoal do YouTube conhece muito, que é o Virtual Vice, ou Virtuovice, né? Eu conheço como Ako dos fóruns, é um japonês muito gente boa, um médico, tá? Ele é tarado pelas Bark Rivers. Isso aqui é uma Bark River, Cabral? Não, não é. É uma artesanal que lembra muito as Bark Rivers. Essa aqui é uma cópia da ICE 2, as ICEs funcionariam bem melhor até do que ela, porque tem menor espessura, mas é aquela acima, tá? Aqui uma False-Niven, não é Falk-Niven, False-Niven, um clone chinês, mas também funciona para caça e tal. Cabral, e essas moras aí? Aqui tem uma Baco, uma mora clássica e uma mora 2010. Essa é a única mora que eu não modifiquei a lâmina. Por quê? Porque ela tem o grind variável, então ela funciona para esfola, funciona para carneamento, não é o ideal, mas funciona bem para isso. Uma mora clássica, modificada para full convex, funciona mais ou menos bem para esfola e bem para o carneamento. Uma Baco, transformada em full flat, mais ou menos na esfola, bem no carneamento. Aqui uma Gerber Metolius, muito boa para esfola, nem tanto para carneamento, tá? Aqui as minhas facas preferidas para caça, vocês vão ver todas lâmina pequena.
Uma Cold Steel Predator Hunter, eu acho a espessura demasiada na espinha, não precisa disso tudo, mas às vezes é bom ter uma espessura maior na espinha, tá? Às vezes, vou explicar por quê. Aqui, para mim, o ideal de faca de caça, uma Kershaw Field Knife 1082, infelizmente não mais fabricada, tá? Boa espessura, funciona muito bem para esfola, muito bem para carneamento, excelente tamanho, extremamente leve, 61 de dureza no aço 14C28N, muito manobrável, extremamente confortável na mão, várias empunhaduras, tá? Muito boa. Aqui uma artesanal em D2, também espinha um pouco mais espessa, um bom formato para corear, bom formato para manusear carne, nem tanto, mas tudo bem, tá? Aqui uma outra, uma Lightfoot, tá? Melhor para carnear, um pouco pior para esfolar, mas também pequena, manobrável, 60 de dureza, muito boa. Aqui uma micro faca que também funciona muito bem para esfola e para carnear. Então vamos aos detalhes, gente. Cabral, você falou que às vezes uma lâmina de espinha mais grossa é melhor para caça. Por quê? Gente, eu pessoalmente não gosto de cortar osso em animais de caça, tá? Por uma série de questões. A principal dela é a questão de sanidade e doença, tá? Algumas doenças se alojam na medula óssea, então não é interessante você cortar. Outra coisa, desculpe, quando você corta osso, você está expondo mais da carcaça ao ambiente, ao próprio pelame do animal, tá? O próprio velo do animal pode contaminar a carcaça e você sempre vai correr o risco de machucar ou arranhar o dedo naquele osso, tá? Problema de contaminação bacteriana, infecção bacteriana na pele pode dar problema grave no ser humano. Por isso eu não sou muito favorável a cortar osso. E quando nós estamos falando de caça, basicamente nós estamos falando de cortar. Quem usa isso, né? A sutura da bacia, né? Os dois ossos da bacia que são fundidos, o pessoal corta ali para criar um canal para evisceração. Corta-se também o osso do peito, né? O externo, né? O pessoal gosta de cortar. E quando quer realmente partir toda a carcaça, cortar as costelas na junção da coluna. Então, nesses casos, para quem gosta ou acha que é necessário, uma faca de espinha mais grossa é melhor, porque você usando uma faca muito fina como essa, você corre o risco da faca resvalar no osso e aí ela pode quebrar o fio ou quebrar a ponta, tá? Ela não aguenta muito a alavanca. Eu acho que não precisa se fazer alavanca numa carcaça, mas tem gente que faz. Então, seria mais indicado uma lâmina como essa, com uma espinha mais grossa para você poder fazer isso, tá? Deu pau na gravação, então nós vamos retomar daqui, inclusive com umas lâminas um pouco diferentes, mas para abordar ao mesmo tempo. Então, continuando, quando eu falei que às vezes uma lâmina de maior espessura de espinha é mais interessante, é justamente no caso de ter que cortar osso, né? Basicamente, os ossos que se cortam, como eu já falei, é o osso pélvico e o externo, né? Então, gente, aqui tem mais alguns exemplos de lâminas relativamente pequenas, né? Canivete, então, praticamente todos funcionam, praticamente todos, tá? Sendo que no mundo inteiro, talvez os mais usados realmente para caça sejam o Buck 110 ou cópias, clones do Buck 110, né? E os famosos canivetes trappers, né? Que são aqueles canivetes slip joint com duas lâminas, normalmente uma clip point e uma chip foot, né? Extremamente funcionais para caça. Acho que todo caçador com mais de 50 anos tem um desses trappers no bolso ou um Buck 110, né? Porque são realmente clássicos para isso.
Então, por exemplo, aqui nós temos um Victorinox, por exemplo, funciona muito bem, né? Outro Victorinox funciona muito bem. Esse aqui, então, é quase perfeito para caça. É um case and son, slip joint também, né? Faz bem o coreamento, carneamento, a largura da lâmina é ideal, é perfeito para caça, né? Aqui uma Cold Steel American Law. A semelhança de lâmina não é mera coincidência de por que eu gosto da Pendleton Hunter e dessa American Lawman, né? Não é mera coincidência. Um Lone Wolf Longhorn, que anterior à aquisição pela Benchmade, ou seja, ainda tem qualidade, esse aqui é em S30V, né? Muito bom. Um Stretch 2, que o Saul Glasser mesmo usava para caça. Aqui os meus Buck Vantage, né, em S30V e 13C26, para mostrar que o aço não é o principal, gente. Porque numa caçada, após abater o animal, qual é a principal tarefa do caçador, já que exsanguinação, ou seja, fazer a sangria do animal, em quase 100% dos casos o caçador não tem chance de fazer isso, né? Normalmente quem faz isso é o tiro, ou com a ponta da flecha, ou tiro com projétil balístico. A lesão que ele causar no animal é essa lesão que vai causar a exsanguinação, e boa parte dela normalmente é interna. Então a parte da sangria é uma parte que o caçador normalmente não se preocupa com ela, a não ser quando ele dá um tiro na cabeça com projétil, vamos dizer, de não muita potência. Então, por exemplo, um 22 para bater um javali, um tiro bem colocado, o javali ele cai no chão na hora. Se o caçador tiver chance de chegar nesse animal em até, sei lá, 30 segundos, no máximo 1 minuto, ele ainda consegue fazer a sangria desse animal, porque o coração vai estar batendo lá, o animal vai estar inconsciente, insensibilizado, mas o coração está lá bombeando, né? Mas isso numa caçada é muito raro. Normalmente a colocação bem feita do tiro na área vital vai pegar ali pulmão, coração, vasos principais, e isso vai fazer a sanguinação, né? Tanto é que muita gente fala, a Killzone, por exemplo, teria 20 por 20 num animal de até 200, 300 quilos, né? Fica localizado ali mais ou menos no ângulo da pá com o húmero do animal, né? Que é onde fica o coração, os pulmões. Normalmente você colocando ali o tiro, você pega ou os 2 pulmões, ou os 2 pulmões e o coração. Todo mundo acha que o tiro ideal é no coração, e na verdade não é, tá, gente? Em termos de caça mesmo, o tiro ideal seria pouco à frente do coração, pegando ali o tronco aórtico, né? Pegando a aorta ou o braquiencefálico ali, porque causa um sangramento abundante e porque o coração continua batendo. Um tiro no coração, você danifica o músculo do coração e normalmente interfere na parte elétrica do coração, então ele para de bater, e aí esse animal para de sanguinar, para de sangrar ali. Então você não tem uma exsanguinação ideal, que quando o abate é idealmente feito, ela fica em perto de 60% do volume total do animal. Mas isso nós estamos falando em abate técnico, tá? Nós não estamos falando em caçada. Então, na caçada, gente, qual é a principal tarefa após o animal ter sido abatido? Evisceração, sem sombra de dúvida. Por quê? Porque é nos intestinos do animal que está todo o problema que a gente pode ter, que pode vir a estragar a carne da caça, no intestino e na pele. Cabral, então não seria interessante levar o animal para a sede sem abrir? Bom, se você estiver perto da sede, mas e no caso de quem abate o animal e vai continuar caçando durante a noite, ou vai levar 2 ou 3 horas para chegar na sede? Você não vai querer que os intestinos, as vísceras fiquem dentro do animal. Isso corre um sério risco de prejudicar a qualidade final da carne do animal. Então, gente, a principal tarefa depois do animal abatido é a evisceração. E quanto mais rápido, melhor, né? Porque mesmo que você colocou um tiro bem dado,
O animal, até no cair ou no tentar fugir, quando ele não tomba imediatamente com um tiro, ele pode sofrer, por exemplo, por causa de uma queda, uma perfuração, uma ruptura nas vísceras. E aí isso é um terror. E quanto mais tempo aquilo ficar em contato com a cavidade abdominal, mais potencial tem de prejudicar a carne desse animal. Então, para evisceração, gente, é o caso. Vocês vão ver muita gente usando lâminas grandes, mas não precisa de uma lâmina grande. Uma lâmina como essa daqui, você faz a evisceração desde um coelho até de um boi, tá? O máximo que ela tem que cortar é o couro, depois abrir uma película ali de gordura, depois parede muscular e finalmente o peritônio, tá? Tem gente que faz isso numa etapa só, fica a gosto. Cortar em torno do ânus para liberar o reto do animal. Você precisa mais do que isso aqui mesmo para um boi? Não precisa, né? Ah, Cabral, e a hora que chegar no externo? Esse canivetinho não corta o externo. Eu já falei, eu não abro o osso. Mas quem acha que precisa abrir osso, usa uma lâmina como essa, de espinha mais grossa. Ela vai, você força ali, ela vai abrir o externo do animal. Nem que você tenha que colocá-la e dar umas pancadas com, sei lá, uma pedra, um facão e coisa ali. Ela corta aquilo ali, gente. Mas como eu falei, por que a evisceração é importante? Assim que o animal cessa a vida, que ele morre, o animal está morto, mas os seus tecidos, principalmente suas células, não. Elas continuam metabolizando e tal, rapidamente vão partir para o metabolismo anaeróbio, porque o animal não está mais respirando, não está entrando oxigênio, e muita gente acha que assim que o animal está abatido, ele começa a resfriar. Isso não é verdade. Imediatamente após o abate, após o animal ter sido morto, a temperatura até aumenta, porque ele começa o metabolismo anaeróbio e isso consome energia e gera temperatura. Outro motivo para você fazer a evisceração. Quando você eviscera, você tira uma massa muito grande de tecido que tem alto poder de concentração de temperatura, de acumular temperatura. E o simples fato de você abrir o animal, você já ventila esse animal. Você dá condições da temperatura começar a cair gradualmente, tá? Ah, Cabral, aço então é importante, já que eu vou ter que cortar couro, eu tenho que preocupar com aço. Ô, gente, na verdade, se você for um guia de caça, ou se você está numa turma de caça, vamos tomar o exemplo brasileiro, para caçar javali uma noite inteira, e é você que vai abrir 10, 15 javalis, então tá, nesse caso talvez você ter um aço um pouco mais resistente à abrasão seja interessante, um D2, um S30V. Ah, Cabral, mas eu preciso desse aço? Na verdade não, gente. Porque um canivetinho Victorinox ou um trapper, normalmente os trappers melhores, mais conhecidos, são em aço 1095, mas com baixa dureza, 54, 56 RC e tal. Se você abriu o ventre do animal, se você está fazendo a evisceração pelo ventre, e usou a parte interna do couro, cortou pela parte interna e não fazendo o corte pela parte externa, que é onde você danifica qualquer aço, pode ser o 1041-16 ou 1041-10 da Victorinox, pode ser o ZDP 189, vai ser por motivos diferentes. Aqui vai ser por desgaste abrasivo, simples e puramente. O ZDP vai ser por microfratura, por causa de argila e sílica que estão na parte externa do couro, porque o animal rola na lama, na areia, para resfriar o seu corpo, por exemplo, no verão, numa temperatura mais quente, para se proteger de insetos e parasitas. Então, a parte externa da pele do animal, quer seja lã, ou couro, ou pelo, ela é muito abrasiva. Então, se você efetua esses cortes sempre pelo lado externo, você vai danificar qualquer lâmina. E aí, gente, qualquer caçador pode ter uma porcaria dessa no bolso. Isso aqui não pesa nada, isso não vai atrapalhar em nada. Uma chairazinha diamantada,
Ah, Cabral, tem que ser diamantado? Não, uma chairazinha cerâmica, gente. Isso aqui você botou um cabinho de madeira aqui. Ah, Cabral, mas não é muito pequenininha? Será que é muito pequenininha para esse tamanho de lâmina? Será que é pequenininha para esse tamanho de lâmina? E não faz diferença, gente. Lâminas maiores, você passa numa chaira dessa, mesmo lâmina de faca maior, 5, 6 polegadas, você passa tranquilamente numa chairinha desse tipo, sem o menor problema. Ou seja, com um trocinho desse na caçada, uma chairinha dessa, ok, fala assim, ah, mas eu não tenho habilidade nem com uma nem com outra. Até essas porcariazinhas desse troço pré-angulado aqui funciona, gente. Você esfola animal, você abre dentro do animal a noite inteira, o dia inteiro, com qualquer lâmina, dureza de 55, 54, 52 RC. Não vai fazer diferença. Então, gente, como eu estava falando no tamanho de lâmina mais cedo, a principal tarefa é a evisceração. Abrir o ventre do animal, esse canivetinho faz tão bem quanto essa faca, quanto esse canivete, não faz diferença. Cortar o ânus e liberar o reto da bacia, esse canivete faz até melhor do que esses outros aqui, talvez com exceção desse aqui, né? Faz até melhor, né? E como eu falei, gente, a gente abre o mínimo possível da carcaça para evitar contaminação. É por isso que eu não gosto de cortar osso. Mas tem talvez uma exceçãozinha que eu faça. Muita gente gosta de eviscerar, e aqui vai entrar um outro motivo de por que eu acho que uma lâmina melhor funciona bem. Você abriu o animal, né, liberou o ânus, liberou o reto, tirou as vísceras, né, intestinais, aí tem lá o peritônio, o diafragma, que você tem que abrir o diafragma para ter acesso a coração, pulmão e a traqueia e esôfago. E normalmente, aqui é que vocês vão ver claramente a vantagem de uma lâmina pequena. Normalmente, o que o caçador faz? Depois que ele já botou para fora as vísceras, né, intestinais, ele enfia a mão, que não está com a faca, dentro da cavidade torácica do animal. No meu caso, como eu falei, eu não abro o osso. Então, você enfia lá e chega na base do pescoço e você vai sentir nitidamente a traqueia, que é um tubo anelado, né? Não tem como errar. O esôfago está logo atrás da traqueia. Então você agarra aquilo o mais próximo possível lá da base do pescoço, e aqui olha a vantagem da lâmina pequena. Você posiciona o dedo indicador sobre a ponta da lâmina e aqui você está segurando a traqueia e o esôfago. Você encosta a sua mão da faca na sua mão que está segurando, você não precisa ver lá dentro. Usa essa mão que está segurando como guia, passou da sua mão, você vira a lâmina e simplesmente secciona a traqueia e o esôfago. E está segurando aqui para o esôfago não vazar conteúdo para dentro da carcaça, puxa tudo isso e pronto. Você retirou pulmão, traqueia e coração ali do animal. Tá? Então essa é outra vantagem de lâmina pequena, manobrabilidade. Você pode trabalhar dentro da carcaça sem estar vendo o que está fazendo, mas com segurança, porque a sua mão que está segurando lá dentro da carcaça, que você não está vendo, serve de guia. Aqui, ó, como é que eu vou me cortar aqui? Não tem como. Eu passei da minha mão, eu só viro a de cá, secciono, pronto, e tiro. Tá? Então essa é mais uma vantagem. Na principal, talvez seja aquela que seja a principal tarefa durante uma caçada, a evisceração. Ó, Cabral, mas se eu abrir o animal a campo, não eu arrastar esse animal não vai contaminar? Ô, gente, sempre existe essa possibilidade. Só que se você vai ter que arrastar o animal, para que você vai carregar o peso extra das vísceras, se você pode liberar o animal desse peso? Se você não vai levar esse animal imediatamente para ele ser eviscerado, esfolado e tal, pelo menos eviscere o animal para conservação da carcaça, para melhor qualidade da carcaça. E aqui vai uma dica para os amigos. Façam uma solução de vinagre branco, vinagre comum, todo mundo tem em casa, vinagre de álcool, né? Coloque 50 ml de vinagre, 50 ml de água, compre na farmácia 2 comprimidos de vitamina C de 1 grama, que é ácido ascórbico, triture esse comprimido, dissolva nesses 100 ml, né? Coe num filtrozinho melita, um filtro de pano, qualquer coisa,
e comprem um borrifadorzinho desses de 100, 150 ml e coloquem essa solução e levem para a caçada. Já tem gente rindo aí, desculpe, falou assim, uai, Cabral está querendo temperar o bicho já no campo, já... Não, gente, na verdade essa solução não é para isso não. Essa solução é para preservar a qualidade da carne, tá? Por quê? Porque essa solução de ácido orgânico fraco é um excelente inibidor microbiano. Então, vamos supor, porque a cavidade abdominal do animal, enquanto está intacta, ela é estéril, né? A gente considera, a não ser que o animal tenha uma infecção séria na parede peritoneal, qualquer coisa assim, um intestino já perfurado, aquela cavidade está estéril. Ela só vai ser exposta a micro-organismos quando você abrir para eviscerar. E aí, para prevenir, ou para, vamos dizer, tentar preservar melhor a qualidade da carcaça, depois que você eviscerou, as áreas que você cortou, você borrifa. Não é para banhar não, gente, é borrifar, é pouca coisa mesmo. Borrifa isso na parte exposta de carne e na borda onde você tem a pele em contato com a carne, e isso vai diminuir muito a proliferação microbiana nessa carcaça. É nesse ponto que eu falei que carcaça deve ser aberta o mínimo possível, mas eu abro uma exceção na questão do pescoço do animal. Eu normalmente gosto de abrir o pescoço do animal, liberar a traqueia e o esôfago, libera o esôfago, e aí você pode levar esse zip tie pequenininho, baratinho e tal, ou barbante e tal, amarra a pontinha do esôfago ali, porque principalmente em ruminante, gente, por exemplo, para quem caça cervo, cabra criada solta em grota, cabrito, carneiro e tal, eu estou falando em termos de Brasil, tá? Para quem caça lá fora, você tem cervídeos, você tem vários tipos de animais que podem ser caçados. O ato que eu falei, que você entra lá dentro para seccionar a traqueia e o esôfago, pode ser que algum conteúdo estomacal, no você seccionar o esôfago, vaze na região do pescoço ou na região ali do peito do animal, que tem boas carnes ali, que dá para aproveitar, mas contaminando com suco estomacal, né? Aquilo ali é rico em micro-organismos, então fica ruim. Aí nesse caso eu abro o pescoço, né, na linha central do pescoço, solto a traqueia e o esôfago até na entrada do peito e amarro a boca do esôfago. Aí a boca da traqueia, gente, da traqueia o máximo que vai sair é sangue, se o animal tiver sido alvejado no pulmão. Sangue não vai contaminar a carcaça, tá? Não tem muito problema não, tá? A preocupação é o esôfago. Você pode fazer essa amarria também lá no ânus do animal, assim que você soltou o ânus, você amarra com um zip lock desse, um barbantinho. Então, de modo que você soltou a traqueia por ali, tá certo, eu tive que abrir o pescoço, é uma abertura a mais, é uma exposição da carcaça indesejável. Mas nesse caso, eu acho que o caçador lucra na qualidade das carnes do pescoço e do peito ali, que não vão ser expostas de forma alguma a suco de conteúdo gástrico do animal, que além do suco gástrico, ácido e tal, é riquíssimo em micro-organismos, tá? E na temperatura que a carcaça está, normalmente ali seus 38, 39 graus, às vezes chega a 40, um animal deu uma corrida para fugir, é a temperatura ideal para a proliferação de bactérias, né? Então, esse sprayzinho com essa solução ácida fraca, que não atrapalha ninguém, funciona muito bem. E outra coisa, tem uma outra vantagem, você pode usá-lo na sua mão e na sua faca para sanitizar se você for eviscerar outro animal, né? Funciona muitíssimo bem como agente sanitizante, né? Então, quer dizer, você só tem vantagem em levar um frasquinho desse. Que mais que eu posso falar sobre lâminas de caça? Aqui vocês têm uns exemplos de uns canivetes maiores que funcionam bem também, tá? A lâmina é grande, mas dá para se segurar para fazer aquilo que eu falei, para quem faz isso, né? Como eu disse, canivete quase tudo funciona, gente. Ah, Cabral, mas e a esfola do animal? Você não vai esfolar o animal? Bom, se você está a campo, abateu o animal, se você não vai voltar imediatamente para a sede, a primeira coisa é a evisceração.
Se você vai ficar lá a campo, então você vai ter que esfolar esse animal. A esfola você pode fazer com o animal no chão ou o animal pendurado. É só uma questão de habilidade. Como regra principal, gente, a mão da faca pode tocar a carne. A mão que segura o pelo ou couro, seja lá o que for, jamais toca a carne. Por quê? Gente, todos os animais produzem algum tipo de oleosidade para proteção do pelo. Vamos pegar um caso do carneiro, por exemplo. O carneiro produz lanolina. Você toca no velo de um carneiro de lã e toca na carne, ali onde você tocou na carne, vai ficar um gosto pegado do cão. Para evitar de você cortar aquilo ali para descartar, evite tocar na carne. Se você pegou no velo, vai precisar tocar na carne, use essa solução que eu falei de vinagre com ácido ascórbico, jogue na mão, dê uma esfregadinha, pronto. O vinagre neutraliza a lanolina, evitando que se você tiver que tocar na carne com a mão esquerda, você transfira gosto para a carne. Até isso tem vantagem, tá? Então, a esfola, como eu já disse, você pode fazer com o animal pendurado ou com o animal deitado. Vai da habilidade do que você quer fazer. Ah, Cabral, mas só dá para fazer isso? E, por exemplo, o que mais que eu posso fazer com uma faca de caça? Você pode quartear o animal após esfolar, ou alguns casos, por exemplo, não é o caso aqui no Brasil, tá, gente? Mas lá fora, às vezes você caça um animal em território perigoso, por exemplo, Alasca. Se você tiver, ou na África, se você tiver no território de um animal grande, predador, esse animal vai ser atraído por aquele cheiro de carcaça. Então, às vezes, você não tem tempo de fazer nem a evisceração, nem a esfola do animal. O que você faz? Você quarteia o animal ali mesmo. Você retira os principais cortes, que seriam pernil, paleta, pescoço, o lombo dele, o filé dele e as costelas. A maioria dos animais de caça menores não tem muita carne na costela. Você normalmente não preocupa com isso. Mas se o animal tiver muita carne na costela, você usando um cutelo ou uma machadinha, você solta as costelas junto à coluna, corta aqui embaixo e pronto. Você fica um mínimo de tempo próximo da carcaça para não correr risco de atrair um predador maior, tá? Mas essa não é a nossa realidade aqui no Brasil. Normalmente você vai poder trabalhar tranquilamente a carcaça, a não ser, por exemplo, quando o animal caiu num lamaçal, né? Você está numa região de charco, o animal caiu num lamaçal. Cabral, e aí? Não dá para mim arrastar o animal? Olha, normalmente nesses casos, você faz a abertura por cima do animal, deita a pele para um lado, né? Porque nesses casos também não é interessante você quartear com a pele. Deita a pele para um lado, tira a pá, tira pernil, tira lombo e larga o resto, né? Pode tirar pescoço, é claro, né? E larga o resto, gente. Porque você não vai perder uma carcaça inteira do animal só porque caiu num lamaçal. Dá para se aproveitar. É por isso que é importante nessas horas talvez uma lana um pouco mais espessa. Não que uma mocinha como essa aqui não faça isso muito bem, faz. Mas às vezes você está na correria, você está precisando de um trabalho mais bruto para andar mais rápido e tal. Aí, às vezes você pode fazer alguma alavanca, não é que ela vai quebrar, ela é mais suscetível à fratura, mas não é que vai quebrar. Então, nesse caso, talvez uma lâmina mais espessa. Uma outra dica, gente, aí que não tem muito a ver com lâmina, é que normalmente o pessoal acha que tem que congelar a carcaça o mais rápido possível. Isso não é muito verdade, tá? Por exemplo, a maioria dos animais, a carcaça se comporta de forma semelhante, né? Ovino, caprino, cervídeo, bovino, bubalino. A exceção talvez sejam os suínos, javali e porco. A carcaça tem um comportamento um pouquinho diferente. Ela entra em rigor mortis mais rápido que esses outros animais, né? Que é aquele endurecimento do animal. Mas, por exemplo, quando você está caçando, vamos supor, um ovino, um cervídeo e tal, você posiciona um tiro
fatal nesse animal, mas esse animal ainda corre por alguns metros ou alguns minutos. Essa corrida que ele faz, sentindo dor, estressado e tal, faz com que ele queime o glicogênio dos músculos e do fígado muito rapidamente, né? Porque a injeção de adrenalina ali foi muito grande e ela faz isso. Então, nesses animais de caça, normalmente as carcaças vão se comportar de forma um pouco mais semelhante à carcaça do porco, abatido tecnicamente, porque o porco é um animal muito estressado. Então essas carcaças, todo mundo vai ver que normalmente carcaça desse tipo de animais leva entre 6 e um animal grande igual um bubalino, por exemplo, talvez até 20 horas para entrar em rigor mortis. Porém, quando esse animal foi ferido de morte e empreendeu fuga, nem que seja por poucos metros, ele queimou tanto o glicogênio do músculo que sobra pouco depois. Então ele está com uma produção de ácido lático muito grande e essa carcaça vai entrar em rigor mortis mais rápido do que se esperaria. E muita gente acha que tem gente mais preparada que leva caixas térmicas cheias de gelo e tal, para resfriar essa carcaça o mais rápido possível. Gente, na verdade, toda carcaça se beneficia de ficar de 1 a 3 horas pendurada, escorrendo, entre aspas. Tá? O pessoal fala assim, é o músculo, o sangue que fica no músculo. Gente, sangue que fica no músculo de um animal é negligenciável, é menos de 10% do volume de sangue que ficou no animal. Boa parte do volume de sangue que fica na carcaça fica nas vísceras e no cérebro do animal. No músculo é muito pouco. Mas sim, o fato dessa carcaça ficar pendurada dá tempo das reações físico-químicas que são próprias do músculo entrarem em funcionamento. E esse animal, você quer que ele entre em rigor mortis antes de ser congelado, a carne ser congelada. Ficar pendurado por 1 a 3 horas ajuda nisso. E outra coisa, você não deve resfriar muito rapidamente os músculos desse animal, porque se você resfria rápido demais, se você faz a temperatura baixar, por exemplo, abaixo de 15 graus, antes desse animal ter entrado em rigor mortis, você vai ter um problema que é conhecido como encurtamento pelo frio. O músculo desse animal vai se contrair e isso é quase de forma irreversível, gente. Então, o que você... Normalmente o pessoal fala assim, a carne de caça é dura. Não é. É porque às vezes muita gente trabalha mal a carcaça. Então, se você congela essa carne, joga direto no freezer, você caçou, chegou em casa rápido, o animal não entrou em rigor mortis completamente ainda, né? E você jogou ela no freezer. Não é o ideal. Primeiro você pendura a carcaça. Ah, tem que pendurar a carcaça inteira? Não, você pode pendurar as peças principais, os cortes principais de carne, tá? E aí depois, gente, o ideal seria colocar essa carcaça ou essas peças numa câmara fria, tá? Só que praticamente ninguém tem uma câmara fria. Ah, por que câmara fria, Cabral? Porque seria o chamado maturação a seco da carne. Você vai dar tempo para que o rigor mortis tenha a sua resolução, ou seja, chegue ao seu fim, e a partir daí, as enzimas próprias do animal vão começar a amaciar, entre aspas, esse músculo, ou seja, tecnicamente, gente, quando o rigor mortis cessa, a gente pode falar que o músculo se transformou em carne. É por isso que você refrigera o animal abatido, seja ele qual for, que é para dar para o músculo se transformar em carne, pelos processos físico-químicos que ocorrem. Ah, Cabral, mas ninguém tem câmara fria, a não ser açougueiro e tal. Muito bem, existe uma outra via. Mas lembre-se, o sabor da carne vai ficar sempre melhor quando ela for maturada a seco, tá? Em câmara fria ventilada. Mas aí tem questão de umidade controlada e tal. Quando é uma carcaça que a gente vai levar para casa, depois que você pendurou, que ela escorreu um pouco e tal, aí você embala essa carne em sacola plástica, não precisa vedar ainda. Ou só coloca em bandeja e coisa e leva para uma boa geladeira, tá? Essa carne vai ficar na geladeira. Se for um animal igual um porco, 30 horas é suficiente. Você vai levar aí umas 6 horas para a carne baixar a temperatura até em torno de 7
a 5 graus, e depois ela passa 24 horas aí nessa temperatura. Se for um ovino, um caprino, um bovino, um cervídeo, talvez aí uns 2 dias na geladeira, para ela, enquanto ela estiver nessa temperatura aí entre 5 e 7 graus, principalmente enquanto ela estiver baixando essa temperatura, o rigor mortis se estabelece por completo, e aí depois os processos enzimáticos de amaciamento podem começar a ter início, tá? Então, depois que o rigor mortis se estabeleceu, você pode congelar essa carne. Agora, se você congela antes, você ainda vai ter um outro efeito. Ao tirar essa carne do freezer, por exemplo, a carne que não atingiu o rigor mortis, você tira ela do freezer, e se você descongelar essa carne rapidamente, você ainda tem um segundo processo de endurecimento, que é o chamado endurecimento por descongelamento rápido, tá? Essa carne, por descongelar muito rapidamente, ela não atingiu o rigor mortis, ela libera muito cálcio, isso faz ter uma contração brutal daquele músculo, porque ele ainda não se transformou em carne, uma contração brutal, ou seja, você vai ter uma carne extremamente dura. Então, gente, são esses detalhezinhos que muita gente conhece, mas algumas pessoas menos experientes não sabem desses detalhes. Ah, Cabral, então eu não posso levar uma caixa refrigerada para pôr, se eu quartei o animal, para jogar as peças no gelo? Ô, gente, no caso do animal abatido em caça, o ideal seria pendurar um pouquinho, mas como vai se comportar mais como um porco? Se você levar, por exemplo, vamos supor, se você abateu aí um cervo de 100 quilos, que vai dar 100 quilos de carne, ou seja, esse cervo tinha provavelmente próximo de 200 quilos, eliminando pele, vísceras e tal, você nunca deve levar mais do que 80, 100 quilos de gelo. Porque se você botar 1 para 1 de gelo com carne, o máximo que essa carne vai chegar é aí nos seus, 18 graus, 20 graus de temperatura, já diminui a proliferação bacteriana e evita de baixar daquela linha que eu falei dos 15 graus muito rapidamente. Aí quando chegar em casa e tal, aí você pode pendurar essa carne, mesmo ela já estando resfriada a 20 graus, você pendura ela, deixa 1 ou 2 horas pendurada, depois coloca na geladeira, deixa uns 2 dias lá, só depois disso é que você vai embalar numa sacola, tirar o ar, né? Aí vai ser embalagem a vácuo. Ah, Cabral, eu não tenho embalador a vácuo. Preocupa não, gente. É o famoso juntar com a mão a boca da sacola e fazer aspiração. Você pode botar uma mangueira com um compressorzinho ou usa a boca mesmo. Tira o máximo de ar que der, amarra, e aí sim, depois de 24, 48 horas, aí essa carne pode ir para o freezer, você vai ter uma carne de qualidade, tá? Cabral, quanto tempo essa carne tem que maturar na geladeira? A gente varia muito de espécie para espécie. Porco, javali, suíno de modo geral, a coisa é mais rápida, normalmente 2, 5 dias está de bom tamanho, sua carne já está no ponto. Ovino, caprino, cervídeo, uns 10 dias, por aí, 6 a 10 dias, alguma coisa assim. Bovino, você tem um tempo bem maior, você pode chegar entre 15 a 28 dias, tá? Maturando a carne antes dela ser congelada, tá? A carne se beneficia desse período de maturação. Então, gente, eu acho que era isso. Eu expliquei nesse vídeo por que eu prefiro lâminas menores, tá? São os meus motivos, não quer dizer que seja o certo. Eu dei os meus motivos por que funciona para mim lâminas menores, né? A importância da evisceração do animal é qualidade de carcaça, ou seja, qualidade da sua futura carne, tá? E esses detalhezinhos de você pendurar a carcaça por um período, resfriar a carcaça ao invés de congelá-la diretamente, tá? Eu acho que tudo isso vai ajudar o amigo a ter uma carne de melhor qualidade após uma caçada e menos trabalho na caçada, tá? Outra coisa, gente, uma dica final que eu dou: quem puder, sempre que for caçar, leve um vidrinho de mertiolate, tá? Por que, Cabral? Para que o mertiolate? Para passar no dodói do animal que você atirou? Não, gente. Porque, às vezes, por mais cuidadoso que a gente seja, você está num ambiente a campo,
O casco do animal pode te arranhar, às vezes você sem perceber, você passa ali, um osso te cortar, a própria faca, às vezes, quem lida com faca direto, gente, sabe que de vez em quando a gente toma uma beliscadinha. Então, gente, a clorexidina é um dos bactericidas mais eficazes que tem. E o mertiolate é clorexidina 1%. Então, você deu um cortezinho no dedo, arranhou o braço num osso, arranhou o braço num galho de árvore, caiu, esfolou um pouco. Passa o mertiolate, gente, porque isso evita uma dor de cabeça potencial tão grande. Na maioria das vezes isso não vai dar em nada, mas umas poucas vezes você pode ter uma bactéria entrando na sua pele e isso infecciona e pode chegar ao extremo de uma septicemia, tá? Então não custa levar junto com o frasquinho de 100 ml da solução de vinagre, 50% com água e vitamina C, 2 comprimidinhos de 1 grama, um mertiolatezinho para você passar num machucadinho, um riscadinho na pele, qualquer coisa assim. Ou se, por exemplo, espirrar, o pessoal falou assim, mas como assim? Às vezes você está mexendo com a evisceração, às vezes você jogar para o chão, você sem querer, às vezes você está com a lâmina maior, aquilo perfura, por exemplo, o abomaso do animal, aquilo dá uma espirrada de conteúdo, vai na sua boca, você joga um pouquinho de mertiolate na boca, faz um bochecho com um pouquinho de água, pronto, você não precisa ter preocupação de infecção ali, tá? Então é só mais uma dica, tá, gente? Eu acho que era isso sobre lâminas de caça, né? Canivete, como eu já disse, vale quase tudo. Para mim, no meu caso, eu prefiro lâminas fixas menores, questão de manobrabilidade, e porque para mim a principal tarefa a campo é a evisceração, e isso uma lâmina pequena faz desde uma carcaça de um esquilo ou de um ratão do banhado ou um coelho selvagem aqui, até um boi, tá? Você não precisa de uma lâmina maior do que essa para eviscerar um boi. Aliás, ela me parece melhor até porque eu minimizo o risco de entrar na cavidade abdominal e perfurar a víscera. Para mim é o ideal. Quem gosta de faca grande, eu não estou dizendo que está errado, eu só estou dizendo que não funciona para mim, tá? Eu acho que era isso por enquanto. Então, um abraço a todos, espero que tenham gostado.